Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 29 de novembro de 2025, agora são exatamente meio-dia, 3 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, estamos aqui no primeiro take com a nova GoPro, um novo brinquedinho do canal, testando ver como é que fica, né? Esperando o meu principal passageiro do dia, o próximo. Aproveitando para mostrar para vocês o que eu sempre falo, antes mesmo de ficar on, eu sempre venho aqui, filtro a nota do passageiro para 4.8 Plus, por padrão eu deixo sempre só o Comfort ligado, até que eu mudo de ideia, né? E mostrar para vocês como é que tá o mapa, todo roxinho, cor de açaí, mais 7 nesse momento, não, mais 5 aqui na Vila Nova, e enfim, né? Vamos lá para esse sabadão de sol, com vestibular e noite dos museus. Vamos lá então, de volta pro meu velho guerreiro, não tão velho assim, e guerreiro Motorola. Só pra esclarecer, vai ter gente me perguntando: Daniel, agora tu vai gravar agora os teus vídeos com a GoPro? Não necessariamente, eu vou mesclar. Eu vou usar ela quando for conveniente. Por exemplo, quando eu quiser mostrar a tela do celular, por exemplo, quando eu quiser fazer uma imagem panorâmica, enfim, né? E vamos trabalhar a ideia. Agora eu tenho duas ferramentas, esse celular que é maravilhoso, diga-se por sinal. A aquisição da GoPro não tem nada a ver com a falta de qualidade, muito pelo contrário do celular. É só para agregar mesmo. E a prioridade vai ser ainda o celular, que é pela praticidade e tal, porque, enfim. Mas vai ter situações que eu vou gravar com a GoPro, que agora tá aqui desligadinha, paradinha, ó. Eu comprei um celular, um suporte para colocar aqui no painel também, que vai ser para fazer uma imagem de frente, coisa que o meu celular já faz também, mas de repente fazer alguma coisa diferente, eu vou ter que aprender. Enfim, né? Não vou deixar de gravar com o celular, mas a GoPro chegou para somar. Dito isso, então, já vamos buscar a Juliane aqui embaixo, tocou na rua Dona Pinar, aqui embaixo uma das travessas da Vedana, bem pertinho de casa. 37 pilas a primeira viagem lá pra Rua Dom Pedro, ou Avenida Dom Pedro II, lá no bairro de Higienópolis. Vamos se movimentar, não tá, como tá com dinâmica, como é... não, vamos combinar, 37 pilas daqui pra Dom Pedro II não dá pra reclamar, né? Não dá pra reclamar, vamos combinar. Outro dia o cara tá fazendo por 18 isso aí. E lambendo os beijos. Então vamos lá, bora buscar a Juliane aqui, e dar ele no meio. Hoje um dia vai ser corrido, dinâmico, on fire, pelo menos eu penso. E não tem por que não ser, a temperatura tá quente, deve já estar perto de 30 graus, já tô com o ar-condicionado ligado. Por que tá toda errada aqui essa câmera? Mexi tanto que acho que aqui me estraguei. E o pessoal tá com dinheiro ainda, né? Quem poupou um pouquinho ontem ainda tem dinheiro para gastar hoje. E vamos lá, vamos dar ele no meio. Assim, eu tava esperando o gancho pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Passarinho Verde me mandou mensagem no Instagram, na verdade. Abraço, Kleber. Kleber 1903, acho que é isso. Agora era 12:30 mais ou menos quando eu recebi a notificação dele. Agora são 20 para 1. Ele disse que o centro de Porto Alegre está intransitável, que é para evitar como se não houvesse amanhã. Eu fiquei pensando, 12:30, no dia de noite dos museus, o trânsito já está trancado no centro. Imagina o que será da noite, né? Enfim, isso é sinal, alerta para passar longe, ponto. Mensagem recebida com sucesso, Kleber, valeu. Isso é sinal que tá todo mundo na rua, né? Demanda alta, patati patatá. Pegar a Maria agora aqui na Felicíssimo e levar lá para Azenha, José Honorato dos Santos.
Tá gravando? Olha aí, ó. Só não sei se não vai ficar de ponta cabeça. Tem que ver isso depois. 1h13 da tarde, tô testando o suporte da GoPro pra me filmar. Aí eu vou ficar mais gordo. Agora sim que vocês vão me chamar de gordo, né? Agora sim que vocês vão me chamar de gordo. 1h13 da tarde, trouxe a moça aqui pra fazer vestibular nessa escola que tem aqui na José Honorato dos Santos, no bairro da Zenha. Na verdade aqui não é Zenha, né? Dizia Zenha ali, mas aqui é... O que é aqui? Aqui é Cidade Baixa. Ele tocou uma corrida, 2 corridas pro centro, na verdade. A primeira eu recusei pro mercado público. E por quê? Pela dica do rapaz lá, né? O Kleber mandou uma mensagem antes dizendo que tá tudo trancado lá. E eu não duvido dele. Tenho certeza que deve estar bem movimentado. Vamos ver como é que fica pra frente. Pegar muita frente do carro, né? Ah, mas tudo bem, tá bom assim, tá legal. É diferente. E depois tocou outra corrida pra pegar aqui na Otávio Corrêa pra levar ali pra Borges, aqui embaixo perto dos Açorianos, lá do Pare. Então é o sentido de quem sobe. E eu vou fazer as coisas, só pra ver. Não que eu esteja duvidando do Kleber, muito pelo contrário. Mas vamos ver qual é o nível de tranqueira, qual é a situação que tá. Segundo ele, tava tudo parado. Ele foi levar na Alberto Bins, se eu não me engano, ou na Santa Casa. Ele teve que passar pelo Alberto Bins e disse que tá tudo parado pra tudo que é lado. Então vamos ver. A Borges não é tão próxima né, relativamente não é tão próxima da Santa Casa, mas vamos sentir como é que tá o movimento do centro já e seguir o jogo, né? Tá tocando em espera, tá tocando pra escolher, tá enlouquecido. Essa corrida aqui tá pagando 14 pila pra uma viagem que vai dar. Agora eu consigo ver o Gigo enquanto falo com vocês, ó. 2.7 km para 14 pila. Então, pô, não preciso falar muita coisa, né? Então eles vão testar ele ali com o passageiro João Pedro. Tô quase chegando aqui já na Otávio Corrêa. E vão levar ali para Borges de Medeiros. Olha, aqui na Borges tá de boas. Trouxe o rapazinho ali, tá barbeiro, eu acho. E aqui na Borges tá de boas, ó. Vocês podem ver aqui, ó, Borges de Medeiros. Ah, mas aí eu tenho que acertar esse ponto aqui, tia. Senão vai cair a câmera. Não vai ficar brincando muito aqui. Tem que acertar esse suporte aqui. Enfim, tá de boas aqui, então dá pra vir tranquilo, pelo menos por enquanto, né? E agora a gente tá indo buscar mais uma menina pro vestibular. Não sei se eu comentei, mas a viagem anterior eu trouxe a... Ah, o cara não tem minuto de sossego. Tem adesivo aí? Tem? Aí, ó, vai, dali. Mete teu nome, mete teu nome. Henrique, grande presença, pra cima deles e ferro nelas. Se não fizer hoje, não faz mais. Ah, hoje é dia, né? Vamos dali. Enfim, Henrique pegou adesivo comigo aqui na esquina da Borges com a Fernando Machado. O que ele tá falando? Ah, a moça anterior eu levei ali pra aquela escola que tem no José Honorato dos Santos pra fazer vestibular. E agora tocou aqui a Isadora pra mesma escola, né? Então, mais uma vestibulando aí. E espero que ela tenha sorte, sucesso e se torne uma pessoa iluminada. Ah, que bonito, né? 1h13 da tarde. Mais uma tranqueira. Ah, parece uma quarta-feira, sabe? Uma segunda-feira de tarde, assim, ó. Trânsito. O movimento tá bem melhor que uma quarta-feira de trânsito. Demanda, no caso. 1h30 da tarde. Nem respirei ainda, na verdade. Já vou tirar. Já vou pra minha quarta, quinta, sexta sem tirar. Nem sei quantas corridas já fiz até agora. Depois que eu deixei a mocinha lá com... Achei engraçado, a Isadora. Ah, quase peguei um negócio ali que eu não tinha visto que tava ali, tia. Ah, peguei. Tem a Venâncio com o Ramiro e Osada Aranha. Que cruzamentinho bem mal pensado esse, né? Puta que pariu. Deixei a moça lá, achei legal a vibe. A moça foi fazer vestibular e ela foi acompanhada dos pais. Os pais vão fazer plantão lá na frente da escola, torcendo por ela. Ainda mexia, trouxe escolta, Isadora, pra fazer vestibular. Ela deu risada. Depois eu peguei a moça, trouxe no salão aqui na Venâncio. E agora eu vou buscar a Dona Amélia. Eu acho que é dona, né? Dona Amélia, aqui no Clínicas, para levar ali pra Rua Valparaíso, no Botânico. 1h33 da tarde. Agora eu posso entregar o passageiro, ó.
Olha só o nome da criatura. Momomi. Momomi 4. Ah, tem que tomar cuidado com isso agora. Né? Música. Tá gostosa, ó. Ó. 4. Vamos lá. Dona Inocência pegar Momomi. Que preguiça. Momomi. Vou levar ali pra Nine. Não. 7464 é o que é? É o Rossi comercial, né? Vamos dar. Vai girar teto daqueles agora. E foi eu cancelar que parou de tocar. Só pra não passar batida. A Momomi, eu achei que fosse um apelido de Morzinho, qualquer coisa parecida na minha cabeça. Era isso. Era japonesa. Mal falava português. Tá? Esclarecido, take anterior. Daí eu vim buscar aqui 569, aqui mesmo que eu abasteci. Tô na reserva aqui, 569 tá valendo, não preciso nem me movimentar. Eu ia até o Menino Deus agora, ou forçar uma corrida pra lá, Cidade Baixa, pra abastecer no Baratão. Mas a 569 não preciso. Aproveito aqui, se tocar eu saio correndo. Aqui tem 2, ó, já tocou 24 pila pra onde? Travessa B, Santa Teresa, várias paradas. Não me pega pelo várias paradas. Várias paradas não me pega. A moça vai entrar na frente? Não, eu vou. Ela não vou entrar na frente dela. Tudo certo. E daí eu vim buscar uma senhora aqui na Félix Contreiras pra levar ali pro Partenon. Pegar aqui no Intercap pra levar pro Partenon. Daí ela tava paradinha com um fardinho de água mineral. Garrafinha de 500 ml, fardinho de 12, sabe? Mais umas sacolinhas de super no chão. Eu cheguei, boa tarde, dona Cristina, é isso? Então não te importa de eu colocar aí atrás? Disse, não, só toma cuidado. Ela pegou o negócio em cima do banco. Eu disse, não, senhora, em cima do banco não. Eu levantei o fardinho, tava um gramadinho ali embaixo. A senhora tá vendo o que eu tô falando? Pedi pra senhora tomar cuidado, se ela gosta do meu banco, ela quer quantidade de folha e terra que tem agora. Ela ficou me olhando com os olhos regalados assim. Ela esperava tudo, menos uma patada no motorista de aplicativo. E nem eu esperava sair aquilo daquele jeito, sabe? Depois eu fiquei pensando, Daniel, não precisava a estupidez, né? Eu fui estúpido. Eu fui, reconhecendo aqui. Mas eu tinha razão na argumentação. Porém, não da forma com que eu coloquei pra ela. Cancelado com sucesso. Enfim, essas coisas que eu não me orgulho disso. Outro dia um colega me mandou uma mensagem, me acompanha de Portugal, Guilherme, eu acho. Diz que não é motorista, nunca foi, é porto-alegrense, mora lá. E ele acompanha pra ver a cidade, que adora quando eu filmo a cidade e tal. E ele disse que só tava sentindo falta dos girateta. Acontece que os girateta, meu bruxo, eles só acontecem nesses momentos na grande maioria de estupidez da minha parte. Eu tenho que reconhecer isso aí, eu tenho esse grande problema. Às vezes eu posso ter toda a razão do mundo, né? Na minha cabeça eu tenho a razão, ponto. E às vezes de fato eu tenho a razão, ponto. Só que isso não me dá o direito de colocar, dar umas patadas numa senhora que eu nunca vi na vida, né? E foi o que aconteceu. Cancelado com sucesso, não tem ninguém abastecendo esse Meriva. É que precisa uma buzinada, tia? Ah, já tá saindo, ou nem abasteceu na verdade. Ou já tá fazendo só movimento aqui. Ah, só tem uma bomba também, os caras. Ah, eu vou deixar aqui, vou lá mijar enquanto ele abastece o Meriva. Depois eu volto e nem começou ainda. Tá, enfim, né? Uma baita de uma maçaneta com girateta. E eu, pro meu colega, pra esse meu bruxo que me acompanha lá de Portugal, a girateta é bom às vezes, pois o cara consegue dar umas extravasadas, mas ela faz mal pro coração. 4 anos. Vamos testar agora a GoPro pra frente. Tô indo buscar enquanto abastecia. Tocou pra pegar ali na invasão da São Guilherme, naquela vilinha que tem ali o Mercado do Povo, né? O pessoal do Partenon conhece. Uma viagem curtinha, eu vou pegar ali e vou levar pra Silvado, aqui no próprio bairro também. Daí já vamos testar ali a GoPro, né, pra frente. Eu já vi que ela pega muito à frente do carro, mas acho que isso não vai ser problema.
E a imagem ela é bem ampla, né? Câmera wide grande angular, né? Widescreen, sei lá como é que chama isso. Enfim, vamos ali ver. Eu só tô aqui agora, essa aqui é a rua Avenida Elias Cirne Lima. E agora eu vou chegar aqui na sinaleira com a Bento Gonçalves. Depois só atravessar e entrar dentro da invasão. Vou pegar a moça ali, vamos ver se ela vai estar pronta. Pelo PIN aqui ela já está ali na frente, né? Enfim, ali no morro, ali na frente o morro, não sei se aparece bem aí a GoPro, ela meio que achata tudo, né? Mas ali é o Morro da Cruz, lá em cima dá pra ver a cruz daqui. E olha como tá lindo o dia de hoje, ó. Céu azul, sem nuvens no céu, a temperatura deve estar em torno de... Deixa eu ver aqui no meu celular. 26 graus? Não, acho que é mais que 26 graus. Sei lá, aqui tá dizendo que é 26 graus. Sensação térmica de 27. Mas eu acho que é mais. A próximo teste que eu vou fazer, mas não vai ser hoje, que eu preciso aprender a edição depois, vai ser a filmagem com as duas câmeras simultâneas, no celular e na GoPro. Só que daí eu tenho que depois pegar como é que faz a edição, né, pra fazer a sobreposição. Eu sei que isso aí não é possível, não imagino que seja difícil. Só tem que saber como fazer. Uma meia horinha na frente do editor de vídeo eu acho que eu consigo, mas não vai ser pra hoje. Hoje tá correria, então não quero perder tempo com isso. Mas eu quero testar essa ideia, filmar a rua com a GoPro e depois o celular me filmar internamente falando assim como tô fazendo agora. Então agora vocês não estão me vendo, graças a Deus, né? Já me viram bastante hoje. Aqui à esquerda vamos entrar nesse loteamento que eu não sei se ele tem um nome específico, mas vocês podem ver que é uma casa, são tudo casinhas iguais, né, construídas provavelmente por alguma construtora, enfim. Minha Casa e Minha Vida dessas. Lá no final já tem um muro pichado com o Mercado do Povo, ó. E o Mercado do Povo é justamente o final dessa rua, aonde começa o que eles chamam os moradores de invasão. Não sei se já mudaram o nome, já fizeram um upgrade, mas o pessoal chama isso aqui de lá no final, na verdade, dessa rua, nesse morro aí, ó, chamam de invasão da São Guilherme. Outro dia eu tive aqui, filmei inclusive e tal, e eu lembro que aquele dia eu não levei a passageira porque ela queria, não lembro o que ela tinha, acho que era meio que uma mudança, um monte de sacola e bolsa e periquito, sei lá. Ó, a Gisele era pra estar ali, já tá ali ela, bem pertinho, não doeu. Agora vamos finalizar aqui meu take. Boa tarde, Gisele. Isso. Vamos ativar o modo X então, só para lembrar aqui, ó, só para trazer para vocês. Sempre quando eu ativo o X, antes de qualquer coisa, eu já ligo as preferências da região e eu tiro toda a GPA. Olha aqui, ó. Por que não tá tocando? Eu queria que tocasse agora. Ué? Só porque eu queria que tocasse pra mostrar pra vocês. Não tá tocando. Não vou fazer isso aqui. O que eu tava falando? Ó, 13 pila, Rua da Represa não. Eu tiro aqui, ó, toda a região metropolitana. Ó, esqueci de tirar Alvorada e Viamão, ó. Ia vir uma surpresinha pra mim em seguida. Santa Maria não, site buscar 3.6, nem pensar. Enfim, agora eu posso fazer isso aqui. 977 Maestro Medanha, 3 km pra buscar, nem pensar. Viu como o X não para? Não para, mas é que parou de tocar o Comfort. Eu já tô aqui há uns 3 minutos. Essa aqui é a Rua Veiga, Avenida Veiga, 1327 para Sefer buscar. Olha aqui, ó, 5.1 km. O estagiário não tem vergonha na cara, né? Essa aqui buscar 2.2 para levar para Veranópolis por 15 pila, 14 pila também não. Por que não tá tocando, tia? Vou fazer isso aqui, ó. Dá o pause na música. Aí está! Wilson Tupinambá, Belém Velho, nem pensar. Fazia tempo que não vinha esse barulhinho nesse canal de merda, né? Desliga o pisca. Olha o mapa como é que tá. Todo roxo. Ah, agora caiu, tudo de frute. Eu tô com 450 ainda? Ué, já perdi direto os 450?
Mas tu não tem vergonha na cara mesmo. 2,25 ali, ó. Perdi agora eu perdi. 6,59. Ah, mas que merda, tia. Primeira vez que o mapa é dinâmico desde que eu comecei hoje. Ou pelo menos pela primeira vez que eu tô numa região sem dinâmico desde que eu comecei hoje. E não para de vir desaforo, ó. Ela só caiu 1,38 essa última aí, ó. Até então tava vindo perto dos dois todas as corridas, mesmo no X. E... enfim. Passar um pouquinho de raiva aqui. E ver se toca alguma coisa que me preste. Ó, 18 pila pro centro, ó. Vamos dar ali. 18 pila de Comfort. O quilômetro tá uma merda. E Duque de Caxias. E eu vou fazer também para testar o centro. Ainda tá cedo. Eu acho que não deve ter muita tranqueira. Então já vamos testar ali, né? Pegar na Bento 4517. O passageiro Elias. Pra cima deles e ferro nela. Ó, valeu ter vindo pra cá agora só pra ter certeza que tá de boas, ó. Enfim, não começou nenhum vucu-vucu aqui ainda. Vocês podem ver, eu tô aqui no Largo, não sei o que, como é que é, Largo, Albuquerque, Amorim. Aqui na minha esquerda, Palácio da Justiça. Essa aqui é Riachuelo. Vamos ver se o Mota tá ali. Aqui à esquerda, então, a lateral do Teatro São Pedro. E pra quem não sabe, aqui é o ponto do Mota. Tem adesivo dele ali, inclusive, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele colocou os adesivos dele ali, ó. Se bobear outro dia, agora não vai ser porque eu já tô indo buscar passageiro. Vocês estão vendo ali, ó? Ali tem os dois adesivos do Mota. Mas eu não vou... qualquer dia desse eu vou vir colocar ali também o meu. E só pra provocar. Tô indo buscar ali o Nua. Acho que é isso. Qualquer coisa que eu valha ali na Demetrio pra levar lá pra Maritota. Não gostei do destino, mas vamos dar. Tá tudo certo. Viagem rápida. Tá bem paga também. Essa é a nossa Praça da Matriz. Aqui vai ter um som, pelo jeito alguém, o pessoal deve estar ensaiando. Provavelmente já tem a ver com a função da Noite dos Museus. Tem uma banda ali passando som, enfim. Isso aqui de noite com certeza vai estar lotado. Uma das concentrações da Noite dos Museus é a Praça da Alfândega. É a Praça da Matriz. Essa aqui no caso, né? Nossa catedral ali, ó, coisa linda. E essa aqui é a Rua Espírito Santo. Outro dia, não sei se vocês estão ligados, um ônibus de excursão de Vacaria, se eu não me engano, foi descer essa ladeira aqui, ó. Daí se perdeu e enganchou nos fios desses que tem aí acima. Eu não mostrei, mas agora eles colocaram ali umas placas que é proibido descer ônibus aqui. Se perdeu os freios e lá na outra quadra ele entrou no meio do prédio. Explodiu, pegou fogo, incendiou, pegou fogo no prédio também ali, ó. O prédio ainda tá manchado de fumaça, não lavaram ele, ó. Vou mostrar pra vocês quando eu passar ali. Enfim, essa aqui é a Rua Espírito Santo, Centro Histórico de Porto Alegre. Atravessei a Fernando Machado. E lá na esquina da Demetrio, aqui, ó, esse prédio aqui, ó, que foi o prédio que incendiou junto com o ônibus, ó. Tá bem manchado, esse primeiro apartamento aqui ficou bem prejudicado, se não me engano. Mas parece que, graças a Deus, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Salvaram-se todos, menos eu, né? Ah, que fome, sabe? Não tô mais acostumado a comer na rua. Tinha uma época que eu sabia exatamente onde eu ia, onde comia na hora que eu tava com fome, sabe? Quando eu só comia na rua. Agora eu só como no carro, só que hoje acabou a minha comida, ontem no caso. E eu não fiz, cheguei em casa 1 da manhã. Menos, né? Cheguei em casa meia-noite. Enfim. 13h34 da tarde, tô aqui na Coronel Timóteo, bairro Camaquã. Deixei o rapaz lá na Desban, aí pro evento. E agora, depois peguei uma moça ali na Barbedo. Eu ia ali no Zafra, comer um lanche no Zafra. E tava quase chegando. Eu vou lá na Tamandaré com a Claudina. Tem um X lá, só não sei se vai estar aberto essa hora. Daí eu trouxe ela aqui pra Coronel Timóteo. E agora eu tô com fome. Continua com o dinâmico, tá 2 e pouquinho agora. Mas não tá tocando, eu tô só com Comfort. A única vez que eu liguei X, mostrei pra vocês aquela hora ali.
Eu acabei fazendo uma Comfort, né? Porque o X não tava dando. Não sei se perceberam que não tava dando. Não tava dando. Faz tempo que o X não tá dando, né? Enfim, depois disso só foi Comfort também. Acho que foram umas 12 ou 13 corridas até agora. Não comentei com vocês, mas eu tenho a missão pro final de semana, um 74 mais 28, se eu não me engano. Os números agora são quebrados, o estagiário resolveu inventar, florear 174 para 80 corrida. E acho que é mais 28 para mais 10. Eu quero ver se fecha esse 174 amanhã até umas 5 da tarde. E depois os mais 10, os outros 28 com essas 10 corridas. Depende de quanto eu fizer até então, né? Se tiver faltando grana a gente faz, senão já era. Ali naquela esquina tem um X, ó. Sempre quando eu passo ali eu penso, bah, um dia eu tenho que almoçar aqui, nunca fui. Só que agora parece que tá fechado. Sim, são quase 4 horas da tarde. As mesas estão até empilhadas, na verdade. Não é nem X, é o espetinho. A la minuta. Pra ter certeza que tá fechado. Sim, tá fechado. Tá bem fechado. Ah, então vou ter que ir lá no Zafra, só que eu tô longe agora. Será que o Sexto tem lanche? Podia ir ali no Sexto, eu não conheço o Sexto ainda. Nunca fui. Deve ter lanche, né? Deve ter ali um sanduíche, alguma coisa assim. Até uma lancheria lá dentro, se bobear. Vou pegar a esquerda aqui, eu vou por trás ali na... Essa é Tamandaré, Sara Café Almoço. Ó, tem um rapaz aqui que tá tomando uma cerveja. Mas não deve ter ninguém. Com o almoço às 4 da tarde, se a comida tiver, vai estar velha e vai estar fria. Tem que ser lanche agora. Os caras fazem na hora, né? Mesmo que não seja tão saudável quanto um almoço. Na minha cabeça. Na minha cabeça. Lembrando, pessoal, que tá chegando aí no canal, que é novo no canal. Tudo que eu falo aqui é minha experiência, é minha opinião, não representa verdade nenhuma. Então, não venham me jogar pedra. Não, Daniel, que o lanche é menos saudável, que o almoço é mais saudável que o lanche. Pode ser. Eu não estou discutindo isso. Mas só trazendo que é minha opinião, tá? É minha. Ó, brechó, aqui tem estética animal, clínica veterinária. E não toca, hein? O estagiário resolveu fechar a comporta pra mim. Quer que eu ligue X de novo, que nem aquela hora. Não vou ligar. Agora eu não vou ligar. Agora é preferência do almoço. Se depois que eu comer alguma coisa estiver satisfeito e não tocar, daí a gente liga o X. Caso contrário, eu vou ficar com o X desligado. Eu vou aqui no Sexto. Eu vou sair, entrar por trás aqui, ali pela Copacabana. E eu com certeza vai ter alguma coisa pra comer de lanche. E se não, pego um pacote de bolacha mesmo, uma lata de Coca-Cola e já era. E é como ali no estacionamento mesmo. Depois a gente continua. Depois que eu desci que eu me dei conta. Que me dei conta não, que eu descobri que tinha o dog do anão aqui no Sexto. Vou mostrar pra vocês, acabei comprando 2 pastéis e uma coquinha. Achei barato o preço da coca, R$2,99. Não sei qual foi a última vez que eu comprei uma Coca-Cola de lata, mas tá tudo tão caro que R$2,99 eu achei, mas não tem mais nada por R$2,99 hoje em dia, né? Enfim, vamos ver o pastel aqui. Um de frango e outro de carne. Não sei de que é esse aqui. De frango. Bem crocante. A massinha de risole, mas ele é seco, não é fofinho, sabe? Diferente. Bom, fritura, né? É saudável? Não. É gostoso? Muito. Vai matar a fome? Com certeza. E vai ter muita azia também.
sem dúvida nenhuma. E já tocou. Lá na Armando Barbedo. 1.2 km lá não. É que parece longe, mas não é. Pode levar ali pra Niterói. 17 pila, 17 minutos de viagem. Eu acho que eu não fui claro no take anterior. No penúltima viagem a minha ideia era almoçar, comer um cachorro do Rosário. Faz tempo que eu não como lá, por sinal. Eu prefiro do Bonfa, tá? Ser bem sincero. Se os guri quiserem... tô no proibido aqui, tia. Daí vocês me atrapalham também, né? Vou até ali já é a saída. Eu dobro a direita. Até ali eu posso. Depois eu dobro a direita. Cadê a saída aqui? Ele vai me buzinar, me xingar? Não vai, né? Se combinar direitinho, todo mundo transa. A minha ideia quando eu larguei o rapaz lá na Duque era ter ido lá no cachorro do Rosário. Mas só pra não passar batida eu prefiro do Bonfa. Se os guris quiserem chegar lá. Foi eu que errei. O cara quase me deu no meio. Mas também ele vinha rápido demais, vamos combinar. Não precisava aquela velocidade toda dentro do estacionamento do supermercado, né? Aproxime seu ticket com o código de barras ou cancela aberta. 4 e 6 da tarde. Obrigado. Como eu tava falando, um homem. Quem assiste o Pretinho, o Ivan, né? Parece o Ivan agora, começando o assunto e não consigo dar continuidade. A minha ideia é ter ido lá no cachorro do Rosário. Eu prefiro do Bonfa, tá? Se os guris quiserem lá do Bonfa, quiser chegar e colar junto. Agora chegou. Teve uns 3 agora que desistiram de ver o vídeo. Teve uns 3 agora que saíram fora. Então a minha ideia era lá no cachorro do Rosário, quando eu larguei o rapaz na Duque, pensei, já vão aproveitar, vão ali meter aquele cachorro, não sei o que, patati, patatá, daí tô com essa corrida para Armando Barbedo. Putz. E agora, vou para Armando Barbedo? Não. Armando Barbedo tô indo agora. Corrida que era ali para Mariatuata. E agora vamos para Mariatuata ou comemos um cachorro do Rosário? Preferi vir, né? Então eu tinha ficado com a cabeça, com um cachorro quente na cabeça. E a minha ideia era comer um lanche e tal. Tanto que eu comi um pastel, né? 2 por sinal, estavam bem bons. Só que eu fiquei com o negócio do cachorro quente. Fui no Zafra ali no centro e tal, subi lá, fiz minhas compras. Quando eu tô descendo, dei de cara com o dog do anão. Ali na área de alimentação, dentro do cesto. Só que eu não tinha visto que ele tava ali, que existia, né? Eu não conhecia, a primeira vez que eu entrei ali. Primeira vez que eu entrei no cesto. Enfim, já fica de dica. Olha só, agora que eu me dei conta, eu vou buscar no mesmo endereço que eu busquei a passageira anterior, o 900 da Armando Barbedo. Pura coincidência, né? Porque a moça não... Agora é um rapaz, por sinal, Marcos, eu acho, Márcio. Então é isso, vamos ali buscar, são 4 e 8 da tarde, vamos começar a malhar essa perna, tá bom o movimento. E... pra cima dele esse ferro d'água. By me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Não sei, eu acho que eu falei alguma coisa pra GoPro que ela se desligou. Ela tem comando de voz. Ou ela não gostou da minha voz. Enfim, nunca saberei. Será? Sou um grão de areia. Você me diz que os meus pais não entendem. Até agora. Não vai se desligar ou merda? 4h30 da tarde, liguei o rapaz aqui em Niterói, bairro Medianeira. E agora eu vou buscar mais uma viagemzinha bem boa, por sinal. 18 pilinhas aqui da Nata Center, na Teresópolis, para ali para Lopo Gonçalves, na Cidade Baixa. Eu imagino que deve estar um furdunço a Cidade Baixa. Só imagino, né? Não vou lá desde a hora que eu levei as meninas no vestibular na mesma escola. Por sinal, as 2 viagens que eu fiz com destino vestibular foi para a mesma escola, aquela escola que tem ali, José Honorato dos Santos, alguma coisa Massô. Emílio Massô, se eu não me engano.
Não sei se é o mesmo Maçô do Coronel, que tem a avenida na zona no Cristal ali e tal. Mas enfim. Olha então, 4h30 da tarde. Não para, graças a Deus. Acho que agora acertei. Tinha uma configuraçãozinha aqui na GoPro que vocês não viram, não sabem, né? Não contei pra vocês. Ela tá disposta ponta cabeça nesse suporte. E daí as gravações estavam saindo ponta cabeça também. Mas eu já tinha resolvido como é que desvirar por edição, né? Dentro do próprio aplicativo da galeria do celular. Eu consegui, depois de baixar o aplicativo, o arquivo, né, da gravação, fazer o giro. Mas eu pensei, não é possível, deve ter alguma configuração na própria GoPro que vira automático, né? Que nem o celular, quando tu tá com o celular assim, ele tá com a tela direitinho, daí quando tu vira, ele deita, né? A não ser que tu vá lá e trave. Na minha cabeça era justamente isso. E sim, tem exatamente assim. Orientação, tá lá, procurei dentro da GoPro e achei orientação. Agora, se eu virar, a câmera continua ponta cabeça, como estavam as outras. A imagem não tá saindo ponta cabeça, ela tá saindo normal. Enfim, resolvido, menos uma coisinha pra fazer pós-gravação. Pegar o Heron aqui na ilhota, depois de ter recusado uma Bom Jesus, só porque era no Assum. Tocou uma viagem pra dentro da vila lá, era 25 pilas aqui do Assum da República. Mas com medo de ser uma surpresinha no Assum, né, não fui ver, não paguei pra ir ver. Poderia ser só a pessoa tá passando na República e pedir o carro, né? Mas só uma coisa, não precisamos perder esses 5 minutos de deslocamento. Vai que chegue lá e tem um rancho. Eu não vou levar mesmo, vou perder 5 minutos. Daí na sequência, cancelei na mesma hora, tocou aqui na ilhota. Almirante alguma coisa, o nome da rua. E vou... Mas vocês não estão vendo, né? Tá, isso aí é uma outra questão. E vou levar ali pra Ipiranga, no final da Ipiranga, 84 qualquer coisa. Cadê o rapaz? Heron. Eu não vi o número, tô com o aplicativo segundo plano agora aqui, não tô vendo. Cadê ele? Tá lá. Tá me esperando com o braço esticado. Não literalmente. E sem pizza. Pense na borracheira dele. Achei que fosse vomitar no meu carro. 16 para Orfana, Copacabana, Paretê, 16, 13 minutos. Vamos dar. Então, só para concluir a fofoca aqui, 25 para 5 para 6, na verdade, 25 para 6 da tarde. Estou aqui na Guaraum, bairro da Vila Assunção. A viagem originalmente era... não vou, paralelepípedo aqui não rola. A viagem originalmente era para Copacabana, mas ele lembrou no meio do caminho que tinha que pegar o cachorro numa pet que tem aqui, alterou. Um nego velho, no sentido de deve ter os seus 55, 60 anos de idade, mais grisalho do que eu. Gente fina, por sinal, vamos cantando junto, nós dois, bailarina do... Eu conheci uma bailarina e ela é muito linda. Era louca, não? Pra quem conhece. Vamos cantando os dois juntos, abraçados. Só que ele tava completamente bêbado, eu ainda não. Só que eu não captei isso de partida, sabe? Ele entrou no carro, eu confirmei o nome dele, ele tipo, meio que deu um arroto, assim, no sentido de é isso aí, vão lá. Eu pensei que fosse só o mal educado, sabe? Daí quando eu peguei a Bento, ele... Eu olhei nos olhos dele assim, e ele me olhou com os olhos regalados também, e pensei, pá, eu acho que esse cara tá bêbado. Ficou quietinho, de repente ele começou a conversar comigo, eu disse, puta, ele tá completamente bêbado. Completamente bêbado. Olha só, entendedores entenderão. Uma obra aqui, enfim, essa obra aqui abandonada dos filhos da puta. Dos filhos da puta. Tá, e daí, na metade do caminho, ele pediu, quando ele se deu conta que tinha que pegar o cachorro, né?
Ele disse, cara, preciso alterar o endereço, não sei o que, mas eu não tô conseguindo, eu tô um pouco embriagado. Ele disse, um pouco embriagado tô eu, falei pra ele. Que nem comecei ainda. Ele deu risada. Quer que eu te ajude, meu amigo? Daí nisso ele, conseguiu sim. A parte boa de um adulto velho beber e se emborrachar é que o cara não vai vomitar no teu carro. Diferentemente da gurizadinha que não sabe se controlar, né? Não dá pra falar aqui nesse paralelepípedo. Aqui é o pior paralelepípedo da cidade, Vila Assunção. Né? A parte boa é que eles não vão vomitar, os velhos. A não ser que realmente o negócio seja, né, definitivo. Mas já a gurizadinha não, a gurizadinha toma 2 copos de cerveja, já vem fazer porcalhada no teu carro, né? Enfim, vou ali buscar o passageiro na Copacabana, onde eu deveria levar o Otávio, por sinal. E vou levar ali pro Paletê, aquele condomínio lá na Orfana, 16 pilas, se eu não me engano. E não para. Só pra não passar batido. Tchau. A perna das veias atrasada hoje. Com um mal educado no meio. Parete, eu fui buscar a dona Norma. Levei ali pra Medianeira. Eu trouxe o Jean mal educado aqui pra Cabral. E depois peguei a dona Adélia. Mãe de Uber também, por sinal. Diz que o filho dela é Uber, tem um monte de história pra contar. Eu queria que eu contasse essa história pra ela. Já falei, vou ter que inventar um cardápio de umas 3 histórias assim pra contar pra essas velhas. Engraçada, pra elas ficarem satisfeitas. Me conta do que se trata esse canal, esse tal de Diário de um Uber. A coisa mais gente fina, dona Adélia, essa aqui que eu trouxe. Veio contrariada por uma galeria que tem aqui de arte, aqui na Luciana, que eu nem conhecia. E eu tô off agora, no meio do moinho de vento. Agora são 20:07 da tarde. Ainda não anoiteceu em Porto Alegre. Eu vou parar aqui no posto da Fernando Gomes pra mijar, descer um pouco desse carro, que eu acho que eu não desci nenhuma vez hoje. Só a hora que eu fui no sexto. Sim, literalmente, só aquela hora que eu desci do carro. E respirar fundo, porque daqui a pouco a gurizadinha da Urux deve começar a sair, se é que já não tá saindo. E o negócio, e a cobra vai fumar. Vai fumar. Você... Foi? Agora foi, né? 4 anos. Acho que vai começar agora a saída do... E talvez esse seja o último take de GoPro hoje. A GoPro tem um grande problema, né? Luz. Se não estiver bem iluminado, talvez eu não apareça no take. Enfim, pegar aqui. Pelo endereço é no Colégio Dom Bosco, né? Eduardo Chatier. Eu acho que saída de vestibular já. Agora são 19h07. Os portões abriram às 1h30 da tarde, então deve ter começado a prova às 2 da tarde. Deve ter fechado os portões às 2, deve ter começado às 2h20. Deve ser isso mesmo. Vou pegar uma moça aqui então na Eduardo Chatier, bem na altura do Colégio Dom Bosco, para levar lá pro Bonfim, Bento Figueiredo. Bento Figueiredo? Tá, melhor ainda. Tá. Eu sempre confundo Bento Figueiredo com Antão de Farias. São 2 ruas pequenas de uma quadra que tem no Bonfim. A Bento Figueiredo fica entre a Felipe Camarão e a Ramiro Barcelos. E a Antão de Farias entre a Barros Cassal e a Tomás Flores. Essa primeira, então, no caso, é a Bento Figueiredo, é a da Ramiro com a Felipe Camarão, né? Porque eu já tava pensando que ia ter que passar pela Feira do Bonfim agora, ou pela Valdaranha, que deve estar tudo trancado lá. Mas não, acho que vai ser mais fácil do que eu imaginei no primeiro momento. Mas enfim, uma viagem tranquila, 22 pilinhas, tá me pagando pra essa corrida. E não para. Depois que eu parei no posto lá, liguei pro aplicativo e pá! Na mesma hora tocou a corrida aqui pra Honório Silveira Dias, onde eu comecei esse take, já em deslocamento para buscar a Márcia. Então ali no Colégio Dom Bosco. Já é para parar de gravar no lugar errado. Bom Bosco. Não era vestibular, uma senhora veio jantar aqui num restaurante que eu não sabia que existia na Bento Figueiredo. Era só coincidência o fato de ser próximo do Dom Bosco. Na minha cabeça era, mas não era. Mas agora eu acho que é. Agora eu vou pegar ali na São Manuel, eu acho que é na escola de enfermagem da URGS, com mais 15. Há muito tempo que eu não pego uma viagem com mais 15 de dinâmica. Há muito tempo mesmo.
30 pila a corrida, que delícia. São Manuel para Espírito Santo, ó. Só tô com medo do destino, né? Por causa da Noite dos Museus. Mas eu acho que na Espírito Santo passa batido. Estive lá hoje, né? Inclusive passei lá, mostrei pra vocês a lomba lá do bus que se escorregou e tal, enfim, deu BO. E que ninguém se machucou, graças a Deus. Enfim, vamos lá pegar João Hélio e agora vamos começar uma putaria que eu espero que seja daquelas, como há muito tempo eu não vejo, porque agora vai misturar o final de tarde maravilhoso, saída de vestibular e o pessoal indo pra porra da Noite do Museu no centro. Eu já vi ali que no Nemai também tem função, eu sei que no Planetário também tem função, ou seja, é descentralizado. Isso é a melhor coisa que tem quando tem eventos descentralizados, porque daí não aglomera tudo no mesmo lugar, né? Enfim, vamos dar-lhe agora valendo. 7h26. Acabei de ver uma cena que eu nunca pensei que veria em Porto Alegre. Mais uma errei, não era vestibular, o rapaz só veio aqui para sei lá o que veio fazer, não interessa. Não era faculdade, enfim, não era vestibular. Hashtag não era vestiba. Pra tu deixar no comentário aí, eu tenho certeza que tu chegou até este ponto do vídeo. Hashtag não era vestiba. Vi uma cena agora que eu nunca pensei que eu fosse ver em Porto Alegre. Preciso parar em algum lugar aqui que eu não tenho por que rodar vazio no centro. Se bem que o único lugar que não tem dinâmico nesse momento em Porto Alegre é aqui. Sabe por quê, né? A teoria do evento. O pessoal tá vindo pra cá, os motoristas estão tudo saindo vazio. Que nem eu agora, mas deixa eu só contar pra vocês, depois eu penso pra onde eu vou. Provavelmente em direção ao Shopping Praia de Belas, se não tocar nada aqui mesmo. Vinha vindo eu com o rapaz, ele mexendo no celular dele, não entendeu nada que eu falei, inclusive. Esse comentário que eu vou fazer com vocês eu fiz pra ele em primeiro momento. Quando eu tô passando pela Fernando Machado, eu trouxe aqui pra Espírito Santo. Fernando Machado ali nos barzinhos, ali naquele vucu-vucu, a Genuíno tá fechada e é normal que eles fechem ali no final de semana. Antes tem uns pagodes, tem um sambão ali e tal. Eles fecham aquela quadra entre a Fernando Machado e a Demétrio, o José do Patrocínio, pode escolher qual é. E ali sempre tem algum tipo de evento ali. E hoje também, né? Não me chamou atenção no primeiro momento por estar fechado e tal. Daí eu olhei de novo. Tem um telão ali, gigantesco. Deve ter, sei lá, tá lotada a rua, tá tupida de gente, tudo com a camisa do Flamengo, na sua grande maioria com a camisa do Flamengo. Tem alguns palmeirenses perdidos, é verdade, assistindo a final da Libertadores. O que eu nunca pensei em ver em Porto Alegre? Essa cena, um bando de flamenguistas assistindo a final da Libertadores, trancando uma rua, trancando entre aspas, né, porque é um evento que alguém organizou, e não tem Grêmio nem Inter envolvidos neste jogo. Porque nós somos, para quem não sabe, que é de fora, me acompanha de fora do Rio Grande do Sul, o gaúcho, ele é muito bairrista, né? Em algum momento, inclusive, os gaúchos tentaram se separar do resto do Brasil. A famosa Revolução Farroupilha lá nos anos 1800, quando, né, o Rio Grande do Sul tentou se separar. 1900, agora fiquei perdido. 1835, né? 1835 a 1845. Rio Grande do Sul se declarou a República Farroupilha. Então, desde sempre a gente tem aquela coisa, somos aqui, somos nossos e tal. E é inadmissível para um gaúcho, na minha cabeça e na opinião da grande maioria que eu conheço, pelo menos, torcermos para times de fora, né? Como é comum, por exemplo, em Santa Catarina, Paraná, Nordeste, principalmente, que torcem para os times do Rio. Santa Catarina e Paraná, ou torcem para a dupla, Grenal, ou torcem para os times de São Paulo, ou para o Rio também, né? Já São Paulo e Rio, quando eles têm bastante opção, não precisam torcer para times de fora, né? Enfim, o resto do Brasil, eu estou falando em relação aos grandes times do Brasil, né, que estão concentrados nessas regiões, Sudeste, Sul e tal. Então é inadmissível. Mas eu sei, esses flamenguistas que estão ali não são gaúchos na sua grande maioria. De repente até tem um perdido. São cariocas, flamenguistas e palmeirenses que moram aqui, provavelmente, porque estudam, porque trabalham, enfim. Mas eu confesso que fiquei chocado, assim, chocado, ponto, né? Não sei se pro bem, se pro mal, de ver uma aglomeração de torcedores assistindo um jogo de futebol importante, Libertadores da América e tal. Um time vai ser o que ganhar vai ser o primeiro tetra da Libertadores brasileiro, então vai ser uma coisa histórica, inédita e tal.
mas me choquei ver essa aglomeração em Porto Alegre de torcedores assistindo um jogo onde a dupla Grenal, no caso, não está envolvida. Parabéns aos envolvidos aí, ó, dirigentes da dupla Grenal. O Internacional está quase caindo e o gremista não pode simplesmente resolver. Agora, claro, vai ter a flauta se por acaso vier a cair. Vai ter a flauta, cair o Série B, aquela coisa toda. Mas o nosso time, o meu no caso, o gremista, tá uma merda também. É inadmissível chegar nesse ponto. A dupla não disputa porra nenhuma já faz, sei lá, 15 anos. Sei lá a última vez que Grêmio ou Inter disputaram de fato. Tá, eu não falo sobre futebol nesse canal. Foi um desabafo. Saiu assim como quem vai a merda. Mas mexeu comigo aquela cena ali. Aquela cena mexeu comigo. Não estava preparado para ver isso. Tá, agora deixa eu me posicionar. Isso não é uma crítica, tá? Se eu pudesse agora, eu desligava o carro, estacionava aqui e ali ver jogo, que eu adoro ver futebol, e assistir como um bom espectador de futebol, que deve ser um baita de um jogo disputado, pelo menos, né? Mas enfim, eu acho que eu passei o recado. Só para corrigir meu comentário, a informação que eu falei mais cedo, indignado, entre aspas. Em 2016 e 2017 o Grêmio disputou a Libertadores e ganhou, e 17, não, Copa do Brasil e Libertadores ganhamos, né? Então não faz 10 a 15 anos. Faz o quê? 8 anos, 9, enfim. 8 anos que o Grêmio disputou e o Inter, daí sim, talvez 15 anos. Só para não passar batido. Pegar agora 28 pilas da Sebastião Leão e levar lá pro Três Figueiras. Bate e volta de Dani. O casal que eu levei aqui da Sebastião Leão lá para Três Figueiras, Nestor Silva, não sei do que. Daniela, que pediu o carro, ela, a passageira, e mais seu marido. Cheguei lá, tocou Daniela pra vir pra Olavo Bilac. Bate e volta. Papum, peguei na Sebastião Leão, que vou buscar agora o Thiago, por sinal. Só que daí eu trouxe, na verdade, o seu Carlos, pai dela, de 87 anos. Ela mandou um texto desse tamanho, pedindo, por favor, implorando, para que ele sentasse na frente. Sim, sem dúvida nenhuma. Viemos trovando, coisa mais querida, seu Carlos. Velho, aposentado, só fica rodando um lado pro outro de Uber, porque proibiram ele de dirigir. E agora pegar o Thiago aqui na Sebastião Leão. E só para não passar batido, eu vou levar para um evento da Noite dos Museus. Já que não rolou Vestiba, vou pegar aqui o Thiago, vou levar ali pro Planetário. Acabei de passar por ali, tá bem de boa. Tá lotado o Planetário, mas a Ipiranga tá tranquila, sem tranqueira, sem alteração, sem nada. Então tudo certo e nada resolvido. 15 para as 9 da noite, não para. Abraço pro Jonathan e pro Alex Amaral. Acabei de receber as mensagens deles, dos dois, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Noite dos Museus. Os dois se ferraram. Eu tô avisando, né? Não vai, fica longe, não aparece, faz de conta que não é contigo. Mas os guris são teimosos, né? Ou não se ligam. Enfim, um abraço pra vocês. E eu tô aqui agora na Assis Brasil, bem longe do centro histórico de Porto Alegre, só pra não passar batido. Vou mijar aqui no Essen e depois dar-lhe mais um pouquinho. 9h17 da noite. E a meta já tá batida pelo menos a 1 hora. Se mandar direitinho, todo mundo transa. Essas luzes altas em cima do cara, essa hora da noite. Ele tá com o farol queimado e resolveu ligar a luz alta pra não parar na blitz. Quem nunca, né, Daniel? 20 pra 1 da manhã. Tô aqui na Xavier da Cunha, já fiquei off. O estagiário continua me querendo, mandou uma corridinha agora, 28 pilas. Xavier da Cunha, tá? Aqui bairro do Cristal, Cavalhada, Cristal, sei lá. A 1 quadra da Campos Velho. Era pra buscar a corrida lá na Padre Cacique, não sei exatamente qual ponto da Padre Cacique. 28 pila, mais 15. Pra trazer pra cá, pra Rua Laguna, aquela rua ali de cima, que é uma travessa da Campos Velho. Cancelei, recusei. Não chega, não quero mais, não aguento mais. Tô com a meta batida, super meta, mega meta. Todas as metas, graças a Deus, o movimento foi bom, extraordinário, como eu imaginei que devesse ser, e foi, né? Nenhuma viagem para dentro dos museus lá,
Centro Histórico, não fui hoje. Só aquela hora na Washington Luiz que eu parei lá pra falar com vocês, falar mal do Grêmio e do Inter. Foi o mais perto dos museus que eu cheguei. Pra não dizer que eu não fui no Iguatemi, eu peguei uma corrida, era 11h30 da noite, no acesso da Decathlon, na Antônio Carlos Berta. Única Iguatemi, nenhuma Barra, nenhuma Praia de Belas, Bourbon nem tocou, Shopping Total também não. O cara não tem minuto de sossego, tinha até essa hora, voltando pra casa. Deixa eu dar um resumo da noite agora. Outra situação. Eu vi dois carros com as 4 patinhas pra cima. Um na Nilópolis, entre a Amélia Teles, entre o Parrija e a Ijuí, sentido Iguatemi. Virado assim, batido num carro que bateu num carro que estava estacionado. Saíram umas 8h30 da noite. E agora, por último não. A coisa de meia hora atrás, quando eu tava indo pra Cidade Baixa, antes de eu vir pra cá, ali na Bento Gonçalves, esquina com a Guilherme Alves, sentido centro, ali tava feio, ali foi feio o negócio, tinha até um carro de bombeiros, provavelmente tinha gente preso nas ferragens, né? O carro tava virado, carro tava virado com as pernas pra cima e o outro tava assim, ó, de lado, em cima da calçada, na esquina, bem na esquina ali. Batida feia, forte. Espero que, né, tenha se salvado, enfim. Lá na Nilópolis acho que não teve feridos. 2 acidentes, então bem importantes. E agora, por último, a penúltima corrida, a antepenúltima corrida, eu larguei na Lopo Gonçalves. Daí quando foi arrancar na Lopo, não andava de jeito nenhum, porque a patrocínio estava parada com uma blitz da balada segura entre a Lopo e a Joaquim Nabuco, trancando tudo, tava um caos. Daí nos quase 10 minutos que eu fiquei na Lopo para acessar patrocínio, 2 motoqueiros fugiram contramão. Um deles, o agente da PTC que estava na esquina, conseguiu segurar, pegou o documento e tal, e o outro passou por eles enquanto ele fazia abordagem. E o agente da PTC se jogou em cima do motoqueiro. O motoqueiro quase caiu e conseguiu fugir na contramão na Lopo Gonçalves. Eu parado aqui, ó, no meio da confusão, esperando que o sinal abrisse. Pergunta se eu gravei alguma coisa. Nada. Daí eu vinha pensando agora na última viagem. Tu vê, né? Que baita youtuber que eu sou. Poderia ter gravado tudo, ter feito uns cortes, feito uns reels, jogado no Instagram. Depois ia parar num portal de notícias desses 24 horas que tem por aí. E eu ia ganhar um monte de seguidor. Sei lá, milhares de seguidores. Daí meu perfil ia estourar, bombar, cheio de seguidor. Daí eu ia aproveitar isso. Pensei tudo na minha cabeça, né? Daí eu aproveitava que tinha milhares de seguidores. Eu podia vender rifa pros caras, né? Ganhar dinheiro, ou de repente indicar alguma casa de apostas dessas que não tem procedência, ou que pelo menos que a procedência seja duvidosa, e ficar rico em cima do dinheiro que os meus seguidores perderam nessas brincadeiras. Poderia ter feito isso, né? Pensem a respeito. Isso tem muito a ver com a hipocrisia que eu falei outro dia, que eu não aguento mais abrir, principalmente não, eu não aguento mais abrir o Instagram e ver um monte de hipocrisia. Essa é a palavra, né? Vocês perceberam que me acompanha lá? Eu praticamente parei de postar no Instagram. Eu nojei de um jeito assim, ó, que me envergonha participar desse circo. Dito tudo isso, vamos embora descansar agora, são quase 1h da manhã. O vídeo vai subir, vai bater lá no YouTube quase 3 horas provavelmente. E descansar, porque amanhã tem tudo de novo. E de novo tem que fazer 21 corridas ainda pra ficar rico. Ainda não fiquei. 21 corridas, amanhã eu saio pra fazer essas 21 corridas e quero voltar o quanto antes, correndo pra casa. E não vai ter vídeo, tá? Antes que me perguntem, amanhã não vai ter vídeo. Amanhã eu vou dar um descanso pra minha cabeça, pra minha fala, pra minha voz. Segunda-feira eu volto com tudo, com o meu GoPro bombando e carregando os passageiros para todos os lados. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês,
Meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Por que não abre essa porra? Bora fora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.